Na segunda parte desta aula pública sobre a relação entre Brasil e China, a professora Ana Tereza responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. Existe agora um debate aí entre vários autores, das RIs, por exemplo, sobre essa questão da desindustrialização do Brasil e a volta do fazendão, vamos dizer assim. Então, eu queria saber, com relação a esse processo de desindustrialização, como que vai ficar essa relação do Brasil com a China, se o Brasil ele vai ser o grande fornecedor de commodities, seria isso, Então, o Brasil ele é visto, a América do Sul é vista como celeiro do mundo, como mina do mundo, desde a década de 90, um processo que se aprofundou na década de 2000 e que continua até os dias de hoje. Aqui no Brasil, a gente discute muito se está acontecendo uma desindustrialização, se não está acontecendo uma desindustrialização. Não existe ainda uma resposta consensual a essa pergunta. Mas o fato é que o que o Brasil pode ofertar para o mundo, o que a gente tem mais competitividade, nesse momento, está relacionado ao setor agrário exportador. Para a gente conseguir ofertar outras coisas e criar outras alternativas, é preciso que a gente pense uma forma de fazer isso. A gente poderia, por exemplo, explorar com a China o setor de energia, pegando energia eólica, energia solar, que são coisas que a China tem projetos interessantes e que a gente talvez pudesse fazer parcerias. O próprio setor de aviação, não levando só em consideração a aviação comercial, regional, mas pensando em helicópteros, essas coisas, isso é outro setor que a gente poderia explorar parcerias. Mas a gente tem uma dificuldade de fazer isso pela ausência de um projeto que dê suporte para pensar essas coisas. Então, se a gente vai ser fazendão ou não, isso depende de a gente mudar a nossa inserção econômica, de fazer políticas que não sejam políticas que reforcem esse tipo de relação que a gente tem hoje com a economia internacional. É notável que existe uma relação de interdependência entre o Brasil e a China. Eu queria saber, mais ou menos, qual seria o grau dessa interdependência e se, por exemplo, o Brasil cortasse relações comerciais com a China, o que aconteceria com os dois países de ambos os lados. E aí, já emendando em outra pergunta, você falou que mais de 100 países têm a China como principal parceira comercial. Mas qual seria o principal parceiro comercial da China? É difícil apontar uma medida, mas é óbvio que a China é muito mais importante para o Brasil do que o Brasil é para a China. A principal parceira comercial da China é os Estados Unidos. Atualmente, o Brasil é o 8º maior parceiro comercial da China. Então, na lista da China, o Brasil está lá em 8º lugar. Teve um ano ou outro que chegou a aparecer em 7º, mas esse ano, segundo os dados, está em 8º. A gente é muito importante para ela em alguns setores específicos, como, por exemplo, a soja. A China compra muita soja do Brasil, ela sofreria se a gente parasse de exportar. Mas a nossa dependência com relação a ela é muito maior. Você falou de, hipoteticamente, o Brasil resolver sair dessa parceria comercial, isso é impensável. Isso seria um desastre, e não há perspectiva, na verdade, de que isso aconteça. A perspectiva é de que isso realmente se aprofunde, e aí vai depender da gente tentar construir essas relações de uma forma que seja mais produtiva para nós. Na última cúpula do BRICS, que ocorreu na China, houve a possibilidade levantada pelo governo chinês de incluir outros países na parceria e no grupo. Assim, queria saber mais ou menos qual seria o interesse e a perspectiva chinesa dentro dessa possível expansão. A China ela parte da pressuposição, na sua política externa, de que é melhor que o mundo seja multipolar. É melhor que ele tenha diversos polos de poder. E aí existe o interesse chinês de reforçar, por meio da sua política internacional, essa característica da multipolaridade. E, por isso, tem, então, o convite a esses países para fazerem parte com a China, com o Brasil, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, de uma iniciativa que é vista, então, como uma iniciativa que reforça essa multipolaridade. Então, tem esse lado político. E aí tem o lado econômico, e aí não só econômico, mas geopolítico, que a gente poderia pensar, de que a China tenta hoje fazer um processo de mundialização da sua política internacional.
Né? Isso ela mostra não só com o BRICS, mas ela mostra também, por exemplo, com o projeto de fazer a nova Rota da Seda, né? De tentar aprofundar esses laços de interdependência econômica, isso é o discurso chinês, né? Aprofundar os laços da interdependência econômica e fazer com que o crescimento chinês possa, de alguma forma, ser levado também a outras regiões. Né? E aí eu vejo o BRICS Plus por meio dessa tentativa de trazer mais gente para essa visão que a China tem com relação ao mundo, né? Um mundo que possa contar com mais polos de poder, e isso serve como uma defesa a decisões unilaterais de outras grandes potências.